Oi, Dani. Vou te convidar para entrar. Aí você aceita aí, tá bom? Certo? Oi, Oi, Dani. tudo bem? Posso falar? Ok, tá bom? Assim, tá bom? Pode dar? Então, tá bem. Tá bem? Tá bem? Tá. Estamos Estamos aguardando a aguardando a pessoa pessoa entrando, né? Só se só você assim. bom que sai, Dani. Sai, Tá Dani. Tá frio? frio? Tá bem friozinho, né? Eu não Pois sou é. muito fã do inverno, adoro o verão. É, É, Dani, eu Dani, acho eu acho que você vai ter que que você vai ter que colocar colocar fone, fone, porque tá porque tá voltando voltando o Oi? o som. Eu tô som. Eu tô ouvindo. ouvindo. Ou você Ou abaixa o você abaixa volume, o volume, Ah, então pode. Veja se ou melhorou. colocando. ou colocando. Melhorou. 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 Ó, o Melhorou. pessoal Ó, tá o pessoal tá entrando, entrando. né? Né? Primeira live, Primeira live, Dani. Dani. Primeira live. Que E é legal, um tá prazer nervosa? estar aí com Oi? você. Oi? E é um prazer estar aí com você. Imagina, Imagina, é um prazer é um pra prazer mim para mim. conversar com você. Você, Uma pessoa uma pessoa sensacional, sensacional, profissional profissional tão tão elogiada. elogiada. Que bom, que bom. Deixa eu perguntar Deixa pro eu pessoal, perguntar para o tá pessoal, falando tá falando feito? feito ou Não. não? Vamos ver se alguém Vamos nos ver se alguém nos responde. responde. Arrumar aqui. Acho que me postando. Ficou melhor. Ficou melhor. Dani, Dani, então, então, é, você é você é terapeuta, terapeuta, para quem não para quem conhece, conhece, ela é ela é terapeuta Sim. terapeuta de de Prudentópolis, Prudentópolis, atende em atende Ponta em Ponta Grossa, Grossa, Miranda, onde Miranda, nós onde nos nós nos encontramos, né? encontramos, né? Turfo, Turfo, Prudentópolis Prudentópolis e e agora agora Guarapuava. Guarapuava. Estou muito Estou feliz muito em feliz em recebê-la na recebê-la na LGBT. LGBT. Muito Muito bem-vinda, bem-vinda. tá? Obrigada. E vamos E lá vamos começar lá os nossos começar os nossos trabalhos. trabalhos. Então, é um prazer estar com essa profissional. Ela é uma excelente profissional, eu é que diga, né? Olha, Olha, tudo não é por não é por isso que você vai ter que você vai abaixar ter o que baixar o volume do fone. fone. Você tem Ah, Você tem fone? fone? A Silvia E a falou, Silvia obrigada, falou, Silvia. obrigada, Silvia. Você tem Você fone, tem Dani? fone, Dani? tenho fone sim. Deixa eu só pegar. Só um Fica. minutinho. Fica à vontade. Eu acabei Eu esquecendo acabei de esquecendo de comentar desse comentar desse detalhe. detalhe. Ah, sim. Deixa eu pegar um fone aqui então, tá? Tá, que daí não Tá, que daí volta, não só volta. não faz o Só eco. faz o eco. Só um minutinho. Aqui. Provavelmente fique melhor mesmo. Uhum. Que daí não faz Porque não eco. faz eco. Veja lá se vai melhorar. Melhorou, pra mim tá ótimo. Tá ótimo. E pessoal, como que está? Silvia, tá melhor? Espero que sim, porque pra mim não tá mais voltando, não tá fazendo eco. Ah, sim. Uhum. Tá super bom. Então, voltando, que você Uhum. vai conseguir. Ótimo, obrigada, Silvia. Obrigada, Silvia. Que você vai começar a atender com nós, né? Sim. E como que você está? Tá feliz de começar? Ah, com certeza, né? Com toda essa pandemia. E agora a gente vai voltando aos pouquinhos, com todo cuidado, né? Que todo cuidado é pouco. Lembrando, né, que também a terapia é muito importante agora nesse período, né? Porque as pessoas estão ficando doentes em relação a tudo isso, por ficar parados, por
pelo orçamento ter ficado comprometido. Então, ele tem ajudado muito as pessoas, em todos os sentidos, inclusive na parte de saúde, né? Que é o fundamental, né? A saúde estando bem, o resto nós vamos levando, né? Sim, sim. Dani, você trabalha com biomagnetismo, Isso, com, biomagnetismo médico. com LEM, Isso, a barra de axis. isso, são essas três terapias. Isso. Vamos começar a falar um pouco sobre o biomagnetismo? Vamos falar um pouquinho do biomagnetismo. Para quem não conhece. Oi? Como que é? Como que ele age? Explica para nós. Então, o biomagnetismo, ele tem três funções, né? Ele vai identificar as enfermidades. Então, com a terapia eu vou identificar primeiramente o que tem de errado no organismo, quais os patógenos que precisam ser tratados, deles, o que são bactérias, fungos, parasitas, vírus, inclusive, disfunções hormonais e também a parte emocional, mas num campo mais não tão aprofundado, tá? Achando esses patógenos, eu vou começar a fazer o tratamento desses patógenos, incluindo os ímãs em partes ácidas, em partes alcalinas, trabalhando o pH do organismo. O que vai acontecer? Quando eu coloco o ponto em partes ácidas e alcalina, há uma transferência entre esses pontos. Quando há essa transferência, no momento, o pH do organismo neutraliza. Então, ou seja, essas bactérias, elas não acham campo dentro do corpo e não resistem, tá? Aí a importância do exercício físico, da boa alimentação, tá? Da água, tomar muita água, porque quando a gente, é isso aí, eu não tô com a minha não, ó, ela vai me chamar a atenção. Então, quando a gente toma essa água, o organismo vai levar. Geralmente, ele leva para a bexiga, tá? Então, a importância da água. Você sente, toda vez que é feito o biomagnetismo, você sente a urina ficar um pouquinho amarelada. Às vezes um pouco até azul, em alguns casos, dependendo do caso, tá? Normal, por quê? São bactérias, fungos que a gente tem no organismo e que o corpo está expelindo, tá? De uma forma. Existem muitos pontos também, né? Que vai ser tratados e pode não tratar já no primeiro caso, que são os casos mais complexos. Em alguns casos, o tratamento é na hora, tá? Na primeira sessão já. Inclusive intestinal, já tenho casos assim com uma sessão de ótimo resultado, sabe? Que não teve mais problemas. As pessoas depois que fazem a primeira sessão nunca param. Nossa, que legal. O biomagnetismo no diabetes, ele auxilia ou não? Eu sou diabética, eu atendo pacientes diabéticos, por isso que eu estou te perguntando, para eu ver se teria como auxiliar os pacientes diabéticos. E mim mesmo também. Sim, então ele auxilia sim. Eu, inclusive, atendo uma menininha de 9 anos diabética. E o diabetes 1 dela, né, é o pior dos diabetes. E então, ela acordava de manhã já com muito, muito alto, sabe, a glicemia. Então, após a primeira sessão, já apareceu vários e vários pontos, existem vários pontos dentro da diabetes. E ela, já na primeira sessão, eles já começaram a notar que de manhã ela já não aparecia tão alto como aparecia anteriormente, sabe? Então, sim, e deu muito resultado. Claro, o dela foi tratado, a parte biológica e a parte emocional.
porque estudos, né, alguns estudos revelam que a parte emocional também, inclusive foi encontrado alguns pontos de alguns sustos, algumas coisas assim, que tinha a ver com o diabetes dela. Nossa, Muito interessante. o diabetes ele é muito sensível, sabe? Então, o nutricional auxilia muito no controle da glicemia. Sim, Se você está mais estressado, a glicemia está super alterada. Se você está entrando no período menstrual, a glicemia altera. Então, é muito sensível. E é interessante saber que o biomagnetismo auxilia, né, nesse controle da glicemia sim. também. Dani, e para ansiedade, compulsão, você indicaria o biomagnetismo ou alguma das outras duas terapias? Então assim, aconteceu comigo, né? Então, quando eu comecei o tratamento com você, que eu decidi, né, utilizar todos os pontos necessários, eu creio que o emocional ajuda muito, muito, porque pessoas que são muito ansiosas, elas tendem a comer mais, né? Sim. Então, você controlando essa ansiedade, você vai vendo que você não tem necessidade de você ficar comendo com exagero ou comendo sem necessidade, sabe? Você E passa aquela. para se nutrir, né? Você não Isso. eu vou comer, comer, comer. Não, eu vou comer para matar minha fome, para me nutrir. E é o Uhum. suficiente sem ser, né? Sim, sim, com certeza. Então, a gente começa a observar que pessoas ansiosas tendem a comer demais, tá? Liberando essas emoções de ansiedade. Eu sempre procuro também indicar alguma coisa para a pessoa tomar. São chazinhos, algumas coisas assim, que é do meu conhecimento, que vai auxiliando também. Eu, como você disse, né, eu perdi 9 quilos, tá? E foi tratando o emocional, fazendo o acompanhamento correto seu, né, que você me passou. Esses 9 quilos eu perdi em 2 meses e meio. Olha Então foi um só. tempo muito curto, muito curto. Claro, Eu, pode falar. eu te vi, né? Eu já tinha te visto algumas vezes na clínica das meninas lá em Guamiranga. Aí eu lembro, né, você mais gordinha. Quando eu te revi, eu falei, nossa, que mudança! Porque você afinou muito, né? Muito. Deu muita Isso, diferença. muita diferença. Viu, Dani? E interessante que isso já faz mais de um ano, né? Já faz mais de um ano. Isso, E você isso. tá mantendo, né? Eu tô mantendo. Inclusive na quarentena, voltando a atender em Guamiranga, as minhas colegas falaram assim, mas você não engordou. Eu falei, não, não engordei não, porque eu continuo com a alimentação correta. Claro que às vezes a gente acaba cedendo para um lanchinho ou alguma coisa assim, né? Não vou dizer que não, porque senão eu vou estar mentindo. Mas assim, controlado, né? Tudo controlado, emocional controlado. É, Então a gente acaba vendo que não há essa necessidade de se alimentar, tudo aquilo. Então, se eu posso comer um pedaço de pizza, por que que eu vou comer três, quatro, né? Então, por que Exatamente. eu não posso comer uma fruta antes de ir ao mercado e comprar as porcarias, né? Então, é tudo isso. Tudo E a questão, consciente. tudo consciente. E tudo é questão de você estar bem, entendeu? Estando bem emocionalmente, estando bem, não tendo dores também, né? Porque a pessoa também, às vezes, tem dor, vai sentar e vai comer, né? Então, o biomagnetismo, ele tende a trabalhar em todos esses. Tem muitas dores, e acaba tendo, né, como diz, comendo, descontando na comida, tá? E eu tenho alguns casos de fibromialgia que foi tratado aqui, tá? Que eu pedi para cuidar da alimentação também, que a fibromialgia também conta muito a alimentação. Sim. E essas pessoas conseguiram emagrecer um monte também, sabe? Ó, que interessante. É que assim,
a fibromialgia é uma doença inflamatória, né? E com Sim, a pessoa fica muito inchada. muita dor, né? E com a alimentação, a gente entra com uma alimentação totalmente anti-inflamatória. Então, isso auxilia muito, né? Dor diminui muito. Eu tenho casos também que pessoas que se sentiram muito melhor depois que melhoraram a alimentação. E olha só que interessante, Sim, então, nós juntarmos a nutrição, né, com a terapia, sim, a pessoa vai ter com resultados a muito terapia. bons, né? E além disso, Sim, sim, tratamento do médico, né, medicamentoso, né? Então a pessoa vai ter resultados incríveis, né? sim, sim. Então, é tudo um conjunto, né? Eu digo assim, que vamos estar aí pronta para o pessoal chegar e emagrecer mesmo, perder aquilo mesmo, com vontade, porque a vida não é só comer, né? E além disso, a melhor parte é tratar, cuidar do emocional, né, Dani? Sim, com certeza. Muito, muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre o desbloqueio emocional magnético, tá? Uhum. Então, o desbloqueio emocional magnético, o que ele vai fazer? Vai buscar as emoções, seja desde a fase intrauterina, que é as datas de hoje, né? São traumas que as pessoas passaram. Às vezes existem pessoas assim que ficam em casa, elas não conseguem sair de casa, não conseguem viver uma vida saudável, não conseguem sair, não conseguem, né, viver. Tudo bem que agora a gente precisa ficar em casa, né? Mas existem pessoas que já estão muito tempo dessa forma, por quê? Porque carregam traumas. Às vezes lá de criança, tá? Passou alguma coisa de criança, sofria bullying, ou então traumas familiares, traumas desde a barriga da mãe, né? Às vezes mãe passou por muita coisa, uma rejeição. Então, todos esses pontos são identificados, tá? São identificados, porque às vezes a criança é ansiosa e a pessoa não sabe por quê, né? Às vezes a mãe passou por algum trauma e passou essa ansiedade já na gravidez para a criança. Então, a criança acaba ansiosa, comendo também, né? Que é o caso que nós voltamos a falar da comida. E, e liberando esses traumas, você consegue notar a diferença, sabe? Crianças, principalmente, já nota na primeira sessão. Tem algumas mães que falam, né, que quando levaram a primeira vez, já sentiram a diferença no outro dia, sabe? Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo para essa liberação emocional. E pra gente, então, que tem uma bagagem maior, uma vida, né? Então, excelente também, porque carregamos coisas que não é necessário carregar. Carregamos passado que não é necessário. É verdade, né? Não, dia após dia, peso, em cima de peso. Então, isso não vai ser. Uhum. Dani, mais alguma observação nesse primeiro? Do biomagnetismo? Do É, biomagnetismo, acho que é isso. Se tiver alguma coisa, a gente volta, né? Já comecei a falando do LEM também, né? Um pouquinho. agora, para o LEM. O que que é o LEM? Então, é esse desbloqueio que eu comecei a falar agora há pouco, né? O desbloqueio emocional. Ele vai identificar. Então, eu começo a identificar, eu vou perguntar que tipo de emoções, né? Que você está carregando. Essas emoções estão afetando quais órgãos, né? Do corpo. Essas emoções, por exemplo, vamos supor que você tem um medo, tá? Você carrega esse medo lá desde criança. E isso te Uhum. atrapalha agora. Por exemplo, Dani, eu não consigo tirar minha carteira. Eu chego lá, eu travo. Eu não consigo ir para frente. Por quê? Às vezes está ligado a um trauma lá na escola, por exemplo, tá? Eu vou identificar esse trauma. Vou identificar esse trauma. A gente vai fazer a liberação desse trauma. E você vai notar que as coisas assim fluem. Fluem mesmo, sabe? Uhum. Consegue viver mais tranquilo, sem ansiedade, sem nervosismo. Começa a trabalhar melhor o perdão. Tem gente que tem muita dificuldade de trabalhar o perdão, né? Então a gente consegue, às vezes, liberar essas emoções que estão travadas nas pessoas,
para a pessoa trabalhar esse perdão que é necessário. O perdão destrói a própria pessoa. Como que não perdoar nos faz mal, né? Muito, muito mal mesmo. E então a gente acaba dando os feedback para as pessoas do que fazer. Às vezes tem pessoas que sofrem, né, a vida amorosa. De que forma? Eu vou ter uma autoestima. Existem pessoas que estão com a autoestima acabada. E para quê, né? Então, acaba a gente trabalhando essa questão da baixa estima na pessoa. Aí a pessoa já vem na próxima sessão, já vem mais arrumado, sabe? Já vem mais alegre, já deu chance para conhecer outra pessoa. É tão gostoso isso, sabe? De você ver a diferença. E a liberação emocional, geralmente você sai daqui, a pessoa diz assim, eu tô com sono, Dani, de tão tranquila que eu estou. E realmente, é assim mesmo. A pessoa sai tranquila já na hora, sabe? É uma sensação de libertação mesmo. Que legal. E crianças também fazem o LEM ou não? Fazem, fazem. Tem algumas que adoram fazer o LEM, contar a vida pra tia Dani, né? Eu tenho até algumas clientes que são as minhas queridinhas que vêm direto. Adolescentes, então, é incrível, porque hoje em dia tá muito difícil lidar com o adolescente, né? Ele tá muito, né? Tá muito diferente dos adolescentes de antes, né? Então, as mães estão trazendo e está sendo muito bom, sabe? Aqueles sentimentos reprimidos, porque eles não conseguem lidar, né? Com os sentimentos reprimidos, com a parte amorosa que está começando. Então, tudo isso é muito complicado para as crianças. Então, é por isso que isso é muito procurado pelas mães de adolescentes também, sabe? Que legal. Dani, mais alguma observação no LEM ou podemos passar para o Tenho. Tem uma observação bem importante. O LEM auxilia muito a pessoas que são viciadas, tá? Então, eu tenho algumas pessoas que têm vícios. Eu já consegui fazer pessoas com vícios muito grandes procurar o tratamento e sair dessa, sabe? Pessoas, inclusive assim, pessoas que estavam perdidas, que eu digo perdidas mesmo, sabe? Então, depois do tratamento, depois de umas 3, 4 sessões, a pessoa aceitou ser internada, a pessoa, sabe, aceitou o tratamento. E foi, assim, tudo de bom, sabe? Muito agradecimento das famílias, assim, que eu consegui fazer com que eles voltassem a viver. Porque a pessoa para de viver quando tem, né, um vício. É complicado, né? Nossa, imagina a sua recompensa, né? É demais. É um prazer. Dani, a barra de axis. Vamos para o próximo. Adoro barra de axis. Nem da barra de axis eu nunca fiz. Até quando você vir, eu quero fazer, porque eu já ouvi falar muito, muito bem mesmo. Muito bem. Então, a barra de axis, ela vai trabalhar a energia do corpo, tá? Você sabe que o corpo da gente é energia, tá? E às vezes a gente tá com a energia baixa de alguns pontos. A gente precisa melhorar essa energia. A gente pensa assim, nossa, mas por que as pessoas não estão me procurando, não estão olhando pra mim, então? Porque às vezes a energia não está legal, não está batendo com a energia das outras pessoas. Então precisamos melhorar essa energia. A barra de axis, ela trabalha 32 pontos, tá? Entre os mais procurados pelas pessoas são os pontos para a parte amorosa, tá? Que ajuda. Ponto sexual, ele ativa alguns pontos sexuais. Então, assim, pessoa que tem a libido muito baixa ajuda bastante, tá? Que interessante. A barra de axis, sim. Então, pessoas que estão com dificuldades no estudo, ele ajuda também na memória, tá? Porque ele ativa alguns pontos da memória, são excelentes. Ajuda a cortar a fome também, porque ele muda o modo de você pensar em algumas coisas. Temos pontos de medos, tratamos algum tipo de medo também,
sabe? Então tem pessoas, eu tenho medo de ficar sozinha, tá? Às vezes a pessoa Uhum. mora sozinha, mas morre de medo, não consegue dormir direito. Então, a barra de Axis, ela dá esse alívio, assim, dessa tensão que a pessoa fica. Muito, muito interessante. E outro ponto extremamente importante, que para todo mundo, creio que seja também, é o dinheiro, tá? Ele tem um ponto, inclusive, do dinheiro, que você acessa, ativa, e que você começa a observar que teus negócios começam a melhorar, sabe? Porque é Legal. tudo energia, a gente tem até a energia do dinheiro. Tá certo. Viu? E para timidez, insegurança, tem também ou não? Qual que Aí eu seria das 3 terapias a indicada? a liberação emocional. A liberação Hum, emocional é fundamental para essa questão de timidez. Inclusive, tem ponto de timidez, tá? Que a gente faz a liberação. Para pessoas que vamos supor, eu não consigo apresentar meus trabalhos da faculdade, né? Então, eu tenho muita dificuldade. Então, a gente trabalha. Muitas vezes eu gosto de aplicar a liberação emocional em conjunto com a barra de Axis. É sensacional. Viu, Porque Dani? Pode falar. as duas é um conjunto muito bom, sabe? Uhum. Você trabalha a energia com os pontos de liberação. Então, é excelente. Dani, e ansiedade, compulsão? Nós estamos num momento de isolamento, né? E muitas pessoas não estão saindo de casa. Eu ainda estou indo no lago caminhar e para a clínica. Não estou fazendo mais nada, mas eu não estou ansiosa. Eu estou bem, bem controlada. Mas tem muita gente que está comendo muito mais, pacientes Sim. minhas até estão compulsivas, estão ansiosas, né? Liz, eu estou engordando, meu intestino não está funcionando. Qual das 3 terapias você indicaria as pessoas a fazer nesses casos? Então, quando a pessoa está consumindo demais a alimentação, eu prefiro trabalhar a liberação emocional Uhum. junto com a barra de Axis. E ainda na mesma sessão eu consigo utilizar alguns pontos para cortar a fome do biomagnetismo. Então, às vezes, eu faço uma junção, tá? Alguns casos eu acabo fazendo uma junção das 3 terapias para tratar. E é um resultado excelente. Que legal, olha só que interessante, né? E seria assim, fazendo as terapias, a pessoa é um momento da pessoa se reeducar na parte da Sim, nossa, sim, com certeza, com certeza. A pessoa, é como eu te falei, a pessoa passa a ter um outro ponto de vista, sabe? uhum, Passa a ver de uma outra forma. Às vezes a uhum, pessoa diz assim, não, eu preciso comer, eu vou comer porque, né, vou aliviar a ansiedade. E por que, uhum. em vez de comer, não vou fazer um exercício, não vou, né, fazer uma outra coisa, sentar, ler um livro, tomar uma água, comer uma fruta. Então as Sim, pessoas tendem a comer a gordice mesmo, né? é mais fácil, E né? sim, e a liberação emocional, não, ela vai te mostrar assim, não, eu não preciso disso, né? Hum, Eu tô com a minha autoestima boa, eu emagreci, por que que eu vou precisar comer essas porcarias, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Dani, e a imunidade? Nós estamos no momento que a nossa imunidade tem que estar lá em cima, né? Sim, muito importante. Pandemia. Tem algum que trata a imunidade, que ajuda a melhorar a imunidade? Tem, eu gosto de utilizar alguns pontos, algumas pessoas já devem ter ouvido falar. Timo e mediastino. São pontos que trabalham na imunidade da pessoa, tá? Hum. Então, o biomagnetismo, ele vai ativar esses pontos, tá? Os ímãs vão ativar. Eu gosto de utilizar os pontos duplos. Deixa eu ver se eu tenho um imãzinho duplo aqui para te mostrar. Devo ter aqui. Ó. Então, são imãzinhos duplos que eu utilizo para trabalhar na imunidade. Então, ele vai ativar esses pontos imunes, né? Ativando a imunidade e melhorando, inclusive, até dores. Que interessante, nossa. Viu? É tudo, né? A gente pode tratar o Tudo, nosso corpo inteiro, todo, né? todo, Nossa todo, todo. física, né? Viu, Dani? Sim, Eu
recebo muito no consultório pacientes indispostos durante o dia, falta disposição. Qual das três você indicaria? Então, eu indico, para mim, pelo menos, a barra de Axis. Quando eu faço a barra de Axis, eu saio elétrica. Aham. Então, se eu tô meio cansada, se eu tô um pouco para baixo, a barra de Axis e pronto, a Dani sai fazer caminhada até, sabe? É muito bom. Ele ativa, ele trabalha a energia do corpo, sabe? Dá aquela vontade de viver mesmo, sabe? A barra de Axis é muito gostoso, muito prazeroso de aplicar, inclusive. Sempre que eu aplico, eu recebo também. Então, eu Que adoro aplicar a barra de Axis. nossa, bem interessante mesmo. Até a Gia, a Andressa estão aí, né? Elas me falaram muito bem da barra. Me Ah, falaram sim, que elas sempre fazem. São minhas eu lembro, clientes. eu lembro que elas comentaram comigo que depois que fizeram, mudaram muito, né? Muita, muita, muita coisa. É muito gostoso mesmo, sabe? A questão de Uhum. você sair muito, muito bem. A energia melhora 100%. A vontade de viver é 100%, sabe? Que Então é legal. ótimo, ótimo. Que joia, Dani. Nossa, eu fico bem feliz que você vai estar com nós, né? Ah lá, Silvia. Liberação emocional, amei, viu, Silvia? Ah, vamos te esperar lá na clínica, né? Ah, e a parte do emagrecimento, né? Essa parte da ansiedade, pessoas ansiosas, compulsivas, né? Que não conseguem emagrecer, né? Também Uhum. a Dani vai estar complementando a nutrição, né? E o exercício, Sim. né, Porque Dani? é tudo um pacote, né? O corpo É. da gente, ele precisa de cuidados. E não adianta, se você quer ter uma vida sem dor, mas você precisa cuidar do seu corpo. E o principal de tudo é a alimentação e o cuidado, né? É. Então, e hoje as pessoas estão procurando os cuidados necessários. E a terapia, para que melhor, né? Não precisar usar medicamentos, já teve pessoas, então, curadas de alguns problemas. Então, tem alguns casos, assim, inclusive graves, que foram curados. E as pessoas procuram, e às vezes até eu acho uma graça que alguns dizem assim, antes de ir no médico eu vim aqui, né, para tentar ver se consegue tratar sem o medicamento. E muitas Aham. vezes tem sido ótimo para as pessoas. E o Dani falando em Então, médico, os médicos indicam? indicam, eu inclusive atendo médicos também. Eu Oh, atendo em Ponta Grossa, né? Atendo duas médicas lá, uhum. atendo uma médica aqui e já atendi em Guarapuava também, uma médica daí. Que legal, que interessante. Viu? E a psicologia? O tratamento, eles não precisam, não vão, eu vou numa psicóloga. Você não indica parar de constar com a psicóloga, né? De fazer a terapia. Não, não, de forma nenhuma. Uhum. Inclusive, a gente até gosta de trabalhar em conjunto com algumas psicólogas pelo seguinte: algumas psicólogas estão com um problema de identificar alguns pontos porque a pessoa não fala, não consegue falar, não tem coragem. Uhum. Inclusive em casos, vamos supor, uma adolescente, ela sofreu um abuso, alguma coisa assim, e ela não tem coragem de comentar com a psicóloga sobre isso. Entrando aqui na terapia, eu vou identificar o abuso, sabe? Uhum. Eu consigo identificar esse abuso. Identificando esse abuso, às vezes a pessoa também não vai querer falar comigo, mas aí, em conjunto com a psicóloga, eu vou conversar e a gente vai trabalhar em equipe, né? Ela trabalhando na forma dela, eu liberando o emocional. Às vezes, muitas vezes, depois da liberação emocional, a pessoa consegue falar com a psicóloga a respeito disso, sabe? Então, Uhum. é um complemento. Que legal, que interessante, né? Porque na clínica eu também tenho psicóloga, né? Talvez seja legal você Uhum. ver um conjunto. Sim, às vezes, inclusive, eu indico, sabe? Eu falo Uhum. assim, ó, então eu trabalhei essa liberação, mas você precisa trabalhar agora com uma psicóloga como lidar também com isso, né? Então eu também faço as indicações com as psicólogas também, sabe?
Dani, o paciente chegou para você, tá? Ah, eu quero fazer uma terapia. Você vai fazer uma anamnese primeiro? Como que funciona? Sim. Então, tem todo um formulário de perguntas para eu identificar se a pessoa tem mais questões de dores, se o problema dela está mais nos patógenos biológicos ou se está no emocional. Algumas pessoas é incrível que você, quando a pessoa já entra na sala, você já sabe, né, o que ela precisa. Da forma, do ponto de vista do que eu já trabalho, né? Mas algumas pessoas sim, a gente faz a ficha primeiro, conversa, faz uma entrevista praticamente com a pessoa, para daí verificar quais são, qual o melhor tratamento para a pessoa naquele momento, sabe? Aham, entendi. Que interessante isso. Eu acho que seria isso, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Acho que você nos explicou bem, deu para entender todas as terapias, né? Nós vamos te aguardar aqui, tá? Assim, Estou com muito feliz. certeza. Estou bem ansiosa também para ir. Estou Tem reformando alguns aqui. clientes, já tenho alguns clientes aí de Guarapuava que se deslocavam para vir aqui também para atendimento. Teve alguns que eu cheguei a atender em casa, tá? Lembrando também que pessoas com maiores idades que não conseguem esse deslocamento, o biomagnetismo é muito importante e a pessoa pode marcar essa terapia aí na clínica e eu irei até a casa para atender. Ah, tá. Faz, entendeu? Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de sair, né? Pessoas com mais idades. Inclusive, teve clientes, né? Pessoas de idade, assim, que tinham muita dificuldade de levantar e após a terapia de biomagnetismo estavam muito bem, já estavam até caminhando pelo parque. Que joia, olha Muito só. bom. Bom saber que você Uhum. vai até a casa da pessoa. Viu? Isso. Eu lembrei de um agora que eu não te perguntei, que eu tenho, e eu sei que muitos pacientes têm também. E mulheres, entrando no período menstrual, aumenta muito que é a retenção líquida, Uhum. né? Ajuda bastante. Ajuda bastante. A gente trabalha com os pontos hormonais, tá? Que é tudo hormonal, né? Então a Sim. gente trabalha os pontos hormonais para identificar, mas esses pontos são trabalhados no biomagnetismo médico. Uhum. Trabalhando esses pontos hormonais, a gente tem muita cólica, né? Muitas dores e além do inchaço. Então ele ajuda muito. Eu era uma pessoa, por exemplo, eu tinha muita cólica, muitas dores, inchava demais. Hoje já não mais, sabe? Já não sinto que tô tão inchada. Que legal, olha só. É, ela até afinou bastante, né? E o inchaço Ah, comenta. sim. Inclusive, se você for verificar medidas, eu já não aumento tantas medidas assim, em questão quando tô nos dias que falam, né? No período menstrual, olha só que interessante, né? Dani, é, eu acho que ainda esse mês nós vamos ver, né? Uma data para você. Eu estou muito Sim. ansiosa para fazer a barra. Eu não sei o que vai ficar para mim, mas a barra me interessou muito. Uhum. E eu acho que seria isso. Quer deixar algum recado? Tem mais alguma coisa para falar? Não, seria isso mesmo. Eu estou muito agradecida, agradeço a oportunidade por você me chamar aí. Imagina. Já atendo um pessoal de Guarapuava, pessoas muito queridas, inclusive. E tenho certeza que eles vão adorar ir aí na sua clínica para ser atendida, porque a gente acabava atendendo em casa porque eu cheguei a atender em uma outra clínica e acabei, né, junto com outros profissionais, mudamos e tudo. Então, eu acabava atendendo alguns clientes em casa. Então, creio que vai ser muito bom ali o espaço. Já conheci seu espaço, já vi que é maravilhoso. E o pessoal vai ficar muito à vontade para ser atendido. E creio que todos vão adorar as sessões. Vamos sim, vamos aliar um tratamento ao outro, né? Sim, com certeza. Então tá, Dani, uma boa noite, tá? Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço a sua disponibilidade para estar aqui comigo. E qualquer coisa, me chame lá. Tá bom. Eu que Tá bom, agradeço, então. querida. Um abraço.
outro. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz muito barulho.